Estados Unidos anunciam novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez por conta do programa Mais Médicos, que enviava médicos cubanos para o solo brasileiro. O que será que está rolando, hein? Falar um pouquinho também sobre uma informação importantíssima da Reuters, que garante que tropas americanas já estão sendo enviadas para a América Latina, já estão no Mar do Caribe, com a intenção de, sem autorização dos países, principalmente México e Venezuela, combater os cartéis de droga. Vai lembrar, galera, que o México já começou a fazer algumas movimentações. O que tá rolando, hein? Falar também, galera, sobre a reunião que vai acontecer entre Putin e Trump, que ganha algumas novidades, com o local e a hora já marcada ali no Alasca, e que vai discutir não somente a paz entre Rússia e Ucrânia, mas também outras questões, como, por exemplo, acordos comerciais envolvendo minerais terras raras e até a possibilidade de alguns tipos de acordos militares. A Ucrânia garante que, mais uma vez, o Putin está enrolando o Trump, até porque o Budanov, chefe da inteligência, garante que mais militares norte-coreanos estão sendo enviados para o campo de batalha e coloca 5 condições para estabelecer um cessar-fogo com os russos. Será, galera, que vai rolar? Falar um pouquinho também sobre o Reino Unido, que volta atrás da sua prerrogativa de colocar tropas em solo ucraniano dentro do processo de coalizão dos dispostos, e China e Índia, que dentro de um contexto de tarifaço e guerra comercial com os Estados Unidos, voltam a se reaproximar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, os Estados Unidos anunciaram o começo, porque não foram todos os nomes revelados, por enquanto só 2 nomes, né? 2 pessoas, 2 trabalhadores ali do governo federal brasileiro que foram sancionados, que foram punidos com a perda de vistos em relação ao programa Mais Médicos. Mas o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que se pronunciou sobre esse assunto, e o Eduardo Bolsonaro, que é, né, o deputado federal afastado, enfim, que está lá nos Estados Unidos, e está fazendo uma série de tentativas de sanções, punições contra autoridades brasileiras, eles alegaram que isso é só o começo, que outras autoridades ligadas ao programa Mais Médicos, que enviava médicos cubanos em direção ao Brasil, podem sim ser sancionadas. Qual é a grande questão que está envolvida, né? O programa Mais Médicos, ele existe e continua existindo até hoje, né? Só que na época, principalmente em 2013 até 2018, o governo Dilma, ele firmou uma parceria com o OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para que médicos cubanos fossem enviados para o Brasil. Só que o acordo ou convênio foi feito com a Organização Pan-Americana, que é como se fosse uma agência local da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e com o governo cubano. O governo brasileiro pagava não exatamente para os médicos cubanos, e sim pagava para Cuba, e Cuba mandava uma parcela desses recursos para o Brasil. Cara, se você pegar assim, diferentes fontes, falam diferentes salários, diferentes porcentagens. Eu vou colocar para vocês uma fonte que eu peguei, que é da Confederação Nacional de Municípios, galera, que eu penso eu ser uma organização séria, peguei essa fonte de 2017, que falava que em 2017 houve um reajuste do valor que o Brasil pagava para Cuba de 11.520, isso em direção para os cubanos, e Cuba mandava para os médicos aproximadamente R$3.000. Vamos colocar então os 25%? 75% ficava na mão do Estado cubano e 25% na mão dos médicos cubanos. Ah, professor, mas eles poderiam fugir, não sei o que lá. O relato de alguns médicos que reclamavam contra essas ações é que os seus familiares ainda continuavam em Cuba. Então qualquer tipo de deserção, qualquer tipo de fuga, reclamação, não ele, claro, né, porque estava em território estrangeiro, mas outras pessoas ou seus familiares poderiam sofrer. Os cubanos também reclamavam que, além da porcentagem baixa de salário que era repassado para os médicos,
também não havia exatamente o mesmo tratamento em relação a outras pessoas que participavam do programa, sejam argentinos, enfim, tudo tal, né? Pois bem, galera, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, colocou que foram responsáveis esses agentes ou envolvidos na cumplicidade de esquema coercitivo de exportação de mão de obra cubana, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. Inclusive, dezenas de médicos relataram terem sido explorados pelo regime como parte desse programa, que é o programa Mais Médicos. Ou seja, galera, o governo norte-americano, que por enquanto anunciou sanções contra 2 autoridades, coloca que outros políticos, outras autoridades, servidores federais, que os americanos julguem que podem ter participado do programa Mais Médicos, vão sofrer algum tipo de sanção. O governo brasileiro se pronunciou, alegando que as alegações são injustas, que tudo foi referendado pelas cortes e pelos organismos internacionais, como, por exemplo, a própria Organização Pan-Americana de Saúde, que é como se fosse uma espécie de braço, da OMS, que é o organismo ligado à ONU, e que tudo fez parte de um convênio que também foi estabelecido com outros países. E aí, pessoal, quem será que tá certo nessa, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante e polêmica, hein, galera? Está ligado ao envio de tropas dos Estados Unidos para a América Latina. E eu diria que não exatamente para fins muito pacíficos. Quando a gente teve ali a ascensão do governo Trump, ele prometeu, dentre outras coisas, que ele ia combater a atuação do tráfico ou do narcotráfico nos Estados Unidos. Só que para isso, segundo ele, não basta combater somente a atuação nos Estados Unidos, mas sim seu país matriz, né? Ou seja, onde tem a produção ali do entorpecente, do opioide, que vai entrar no território americano. Dentro dessa premissa, já em fevereiro, ele designou 8 cartéis da América Latina como grupos terror, taranã. Ou seja, esses grupos considerados como grupos que, enfim, né, praticam terror, enfim, contra o território americano. E por que isso é importante? Porque a partir dessa designação dos Estados Unidos, os americanos alegam que eles não precisam de autorização nem do país, nem da comunidade internacional para fazer algum tipo de ataque, algum tipo de ofensiva militar. Por exemplo, o Talibã era um grupo considerado como, né, enfim, terror no Afeganistão. Ele fez ação militar. Por exemplo, o ISIS, por exemplo, na Síria e no Iraque, também era considerado um grupo terror. Os americanos fizeram essa ação militar. Claro, não é que o presidente dos Estados Unidos é um ditador, né? Não é um poder executivo, não manda em tudo. Teoricamente, se ele for respeitar os princípios constitucionais, para ter essa ofensiva militar, precisaria de uma autorização do Congresso. Pelo menos é o que a atual Constituição fala sobre o assunto. Até pelos gastos, eventuais mortes de militares envolvidos nessa possível ação militar. Pois bem, galera, o que a gente tem é o New York Times divulgando na semana passada que os Estados Unidos assinaram uma diretiva autorizando e coordenando, sim, ação militar contra esses cartéis na América Latina, e agora a Reuters, ouvindo fonte dos Estados Unidos, confirmando que a ação militar começou. A Reuters coloca, galera, que tropas da Força Aérea e das Forças Navais foram despachadas para o sul do Mar do Caribe e que, inclusive, ouvindo fontes locais, essa mobilização tem por objetivo enfrentar ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos provenientes de organizações narcotalã, especialmente designadas na região. Vale lembrar, pessoal, que o foco, segundo o New York Times, é inicialmente México e Venezuela, enfrentando organizações como, por exemplo, Tenaragua, o MS-13, que são outras organizações que foram designadas como terror pelos Estados Unidos. Professor, você acha que isso pode acontecer? Quando a gente teve a divulgação na semana passada dessa informação a partir do New York Times, foi confrontado com a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente mexicana, e ela falou que pode ter certeza que o México não vai autorizar uma intervenção militar estrangeira. Mas também, se os Estados Unidos quiserem fazer, galera, ele pode fazer uma guerra contra o México. Não fez contra o Afeganistão, não fez contra o Iraque? Claro que eu acho que o México é um país que é muito mais reconhecido internacionalmente, conta com muito mais apoio da comunidade internacional, é um estado muito mais bem estabelecido, é fato, né? Mas o hard power americano, ele é de fato muito poderoso. E mesmo com a Cláudia Sheinbaum colocando essas informações, galera, aparentemente ela não está tão tranquila com a situação. Tanto que, por exemplo, a gente teve essa semana o México extraditando 26 traficantes para os Estados Unidos. Entre eles, os líderes, por exemplo, do cartel de Sinaloa e dos Los Queens.
Ou seja, se houvesse toda essa tranquilidade, que não haveria algum tipo de ação militar, talvez o México tivesse retardado um pouco o envio desses membros aí que os americanos queriam extradição há bastante tempo. A Cláudia Sheinbaum, a gente percebe que ela vem tentando fazer uma espécie de convênio, parceria com os Estados Unidos para a captura dessas pessoas e agora até mesmo extradição desses líderes desses cartéis. Será que é porque ela quer mesmo extraditar para os Estados Unidos? Ou será que é porque ela foi informada que em algum tipo de acordo, algum tipo de não extradição desses líderes, os americanos poderiam promover algum tipo de ação militar? Querendo ou não, galera, o Trump está pressionando e a Cláudia Sheinbaum, presidente mexicana, está se mexendo. Agora, o que mais chama atenção é que, com as informações da Reuters, que há envio de militares para a região do Mar do Caribe, a gente está falando de uma região que está muito próxima ali, por exemplo, da Colômbia, que eu duvido que vai ter algum tipo de ação, e principalmente da Venezuela. Quando a gente junta as informações que na semana passada os Estados Unidos colocaram 50 milhões de dólares de recompensa para o Nicolás Maduro, eu não acho que é porque o Nicolás Maduro vai ser de fato capturado, levado em direção aos Estados Unidos, mas muito porque para chamar a atenção da causa. A causa que o Nicolás Maduro é, segundo os Estados Unidos, um líder de um grupo traficante ali, entende? Da mesma maneira, a gente teve, por exemplo, entrevistas na semana passada da Maria Corina Machado, que é a principal líder da oposição, falando que há uma opressão crescente ali dos civis, dos militares, há uma grande preocupação, e inclusive colocando que hoje a oposição venezuelana já se prepara para as primeiras 100 horas, os 100 primeiros dias da derrubada do governo Maduro. Isso em entrevista para Fox News, que é uma mídia norte-americana. Será, galera, que algum tipo de ação militar sendo preparada? O envio... Claro, porque no México, eu até imagino algum tipo de coordenação. A Cláudia Sheinbaum possivelmente vai querer comprar uma briga militar com os Estados Unidos. Será que vai haver esse tipo de coordenação com a Venezuela? Será que todas essas ações militares que estão sendo divulgadas pelo New York Times, pela Reuters, enfim, não tem o sentido de causar uma pressão na Venezuela para a derrubada do regime Maduro? Cara, de verdade, podemos ter notícias não muito pacíficas, vamos colocar assim, na América do Sul nos próximos dias. Enquanto isso, galera, sobre a novidade, né, da reunião que vai acontecer na sexta-feira, talvez uma das reuniões mais importantes dos últimos anos, a reunião entre Trump e Putin. Essa reunião agora está com data marcada, hora e data, né, vai ser na sexta-feira, às 16h30, horário oficial de Brasília, às 10h30, no horário oficial ali do Alasca. Eu fiquei um pouco triste com o horário divulgado, porque geralmente às 16h30 eu já até gravei o meu vídeo para publicar para vocês. Como a reunião vai começar às 16h30 e o planejamento é que eles façam uma pré-reunião, depois tenham um almoço com as comitivas, pessoas técnicas, tudo tal, e depois de uma entrevista coletiva, muito possivelmente essa entrevista só vai rolar mais à noite, para saber dos resultados que foram auferidos ali da reunião. E eu já vou ter gravado o vídeo para vocês. Juro que se for uma coisa muito impactante, abro live aqui sexta-feira à noite. Minha família não vai gostar, hein, galera, mas abro live aqui sexta-feira à noite para conversar com vocês, depois do vídeo divulgado, para saber o que de fato rolou, né? Que eu tô bem ansioso aí para saber e acredito que vocês também. Essa reunião, ela, além de, claro, né, o próprio porta-voz ali do Putin colocou que é óbvio para todos que o principal tema será a resolução da crise ucraniana. Tanto que depois a entrevista coletiva vai ser concedida. Eles divulgaram, né, que o Sergei Lavrov vai participar, colocaram também outras personalidades, enfim, que vão participar. Mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, são as informações tangentes que estão sendo divulgadas. Por exemplo, o Trump, muito provavelmente, além das questões dessa possibilidade de uma paz, vai querer negociar acordos comerciais com a Rússia, inclusive com a possibilidade de queda de parte das sanções. E mais uma vez, os minerais terras raras podem ser alvo ou algum dos objetivos dessa negociação. Ou seja, o Putin, você sabe que eu ficaria muito mais bem-humorado, né? Aceitando algumas possibilidades, enfim, se vocês assinassem um tratado de cooperação minerais terras raras. O que, claro, incomoda bastante os chineses. Outra questão. A Rússia mesmo falou que há possibilidade de acordos militares. O Putin falou, por exemplo, que a nossa conversa poderá ajudar a promover uma espécie de paz mundial. Porque houve um distanciamento entre Rússia e Estados Unidos, por motivos óbvios, principalmente durante o governo Biden, e recentemente também. A própria Rússia, por exemplo, acabou com a moratória sobre a questão de não colocar mísseis de curto e médio alcance que poderiam supostamente ameaçar os Estados Unidos, porque os americanos, eles alegam que também estão fazendo a mesma coisa contra territórios russos.
Então, alguns acordos eles podem ser negociados entre Estados Unidos e Rússia, o que, claro, que é um passo bem importante. Eu vejo, os europeus também, né, claro, que há uma preocupação sobre qual vai ser esse acordo. A gente teve, por exemplo, ontem, um encontro feito na Alemanha entre uma série de líderes, houve até imagem que foi compartilhada, né, de participando ali no Google Meet e tudo tal, né, entre algumas lideranças, e os europeus falaram que apoiam a integridade territorial, apoiam a Ucrânia, que uma paz não pode ser decidida sem o Zelensky e tudo tal. Mas, com esse possível acordo, com essa possível pressão, talvez isso não se concretize. Outra notícia importante que a gente teve vem do Budanov, que é o chefe da inteligência ucraniana. A Ucrânia vem tentando mostrar a todo momento que a Rússia não deseja um processo de paz. E talvez os principais exemplos relacionados a isso sejam, por exemplo, a questão que a Rússia está fazendo avanços, agora mesmo, no território ucraniano. Avançou cerca de 10 quilômetros no território de Donetsk. Além disso, a gente teve, segundo o Budanov, que é o chefe da inteligência, 6 mil soldados, tanques e blindados que vão ser enviados pelos norte-coreanos, tentando reforçar mais uma vez que a Rússia não deseja a paz e está enrolando o Trump. Além disso, a Ucrânia colocou, segundo o político na reunião de ontem, 5 condições para o Trump, que claro que não, talvez o Trump não vá respeitar. Essas 5 condições envolvem: eu só aceito um cessar-fogo, a finalização da guerra, se tiver garantias de segurança, tropas europeias, manutenção ali de algum tipo de acordo, talvez a possibilidade de entrar para a OTAN. Os americanos, claro, negam, né, que isso vai acontecer. A manutenção das sanções contra a Rússia não pode deixar de ser sancionada. Indenização, que pode variar de 500 bilhões de dólares a 1 trilhão de dólares, depende das avarias, algum estudo da Ucrânia, que a Rússia vai ter que arcar isso, talvez seja até com os ativos russos, bens russos que foram congelados, não se sabe, tá? O retorno de prisioneiros de guerras e das crianças, e que esse acordo, esse cessar-fogo, aconteça sem a concessão de territórios. Vai cessar fogo, depois vamos discutir se territórios vão ser concedidos ou não. Ou seja, a Ucrânia quer praticamente tudo, né? Essas foram condições colocadas pelos ucranianos. E os próprios países europeus talvez estejam um pouco mais reticentes. Por exemplo, a gente via a questão de mês atrás, a coalizão dos dispostos, formada principalmente pelos britânicos, pelos franceses e pelos alemães, se bem que os alemães, durante o governo Olaf Scholz, eram um pouco mais reticentes também. Com Friedrich Merz, eles aumentaram sua retórica agressiva frente aos russos, mas eles colocando agora, pelo menos segundo os britânicos, segundo a mídia The Times, que a ideia dos britânicos de deslocar 30 mil militares para garantir uma espécie de zona tampão, uma zona de segurança na Ucrânia, talvez não seja a melhor das opções. Isso poderia gerar custos, até mesmo custos políticos, sociais e econômicos, e a possibilidade de um militar britânico se envolver em algum tipo de incidente com militares russos e abrir um conflito direto entre OTAN e Rússia. Então, o que os britânicos colocam é que agora eles querem oferecer uma espécie de proteção aérea, o treino de tropas e a desminagem do Mar Negro, alegando que especialistas vão reconstruir as forças armadas ucranianas e também patrulhamento de caças, até mesmo os F-35, para garantir a segurança dos civis e ter a volta dos voos internacionais na Ucrânia. Ou seja, há meio que um passo atrás, alegando que o envio de tropas talvez não seja a melhor solução, pelo menos pensando na segurança, claro, do continente europeu. E aí, pessoal, você está prevendo boas notícias dessa cúpula entre Putin e Trump? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, galera, notícia bem importante também envolvendo os BRICS. Como eu trouxe para vocês, o Brasil fez ligação com a China, fez ligação com a Rússia, fez ligação com a Índia. A Índia também, galera, prometeu maior cooperação com a Rússia, não deixando de comprar gás e petróleo. E vem se aproximando do Brasil, prometendo investimentos na casa de 20 bilhões, o que é uma coisa importante. A Rússia também anuncia maior cooperação. E talvez os dois inimigos geopolíticos mais importantes dos 4 membros principais dos BRICS, que é China e Índia, estão não ficando em paz, claro que não, mas aparando algumas arestas. Por exemplo, a gente teve o anúncio da volta dos voos internacionais, que é um ponto bem importante, e agora, depois de 5 anos paralisado, a volta do comércio pelas fronteiras, pela fronteira entre China e Índia. Cara, isso é muito sintomático de uma tentativa de reaproximação de dois países que são rivais, inclusive na questão do Tibete, na questão da Caxemira, na delimitação de fronteiras, no apoio ao Dalai Lama, ou seja, existem várias rivalidades. Mas vejo eu que esse tarifaço, essas sanções, essa multa aplicada à Índia e à China, talvez tenha unido os países, principalmente na questão comercial.
Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.